Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando aqui uma mensagem de final de ano, de Natal aí, de Ano Novo, né? Para a gente entrar em 2021 com mais energia. E achei muito oportuno esse momento agora falar sobre mindset, né? A gente passou por um ano muito desafiador e a questão de como a gente evolui, como a gente cresce, faz total diferença com relação ao nosso mindset, né? E o que que é mindset? Mindset para mim, Renan, né, é a sua visão de mundo, né? É como você enxerga as coisas, como você enxerga os acontecimentos, né? Como você se comporta e tudo isso faz diferença, né? Então, eu vou trazer aqui dois conceitos sobre mindset que eu gosto, né? O primeiro deles fala sobre mindset de crescimento e mindset fixo, né? Isso fala muito sobre a própria pessoa, sobre você com você mesmo, né? Então, o mindset fixo ele tem muito a ver com o entendimento sobre suas capacidades, sobre seus talentos, sobre quanto você pode, né? O quanto você merece, o quanto você é, né? Então, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem certas habilidades e certas dificuldades, né? A pessoa que tem mindset fixo, ela vai achar que aquelas dificuldades é porque ela não tem aptidão para aquilo e não adianta ela estudar, não adianta ela aprender, não adianta ela se esforçar, que ela não, ela vai continuar tendo dificuldades com aquilo, né? Já o mindset de crescimento é quando a pessoa enxerga que ela tem talentos, mas que se ela evoluir, se ela crescer, se ela aprender, se ela se esforçar, ela vai continuar melhorando e vai continuar aprendendo. Então existe uma certa liberdade da inteligência. A inteligência não é fixa, né? A inteligência ela pode ser cada vez mais aumentada como se fosse no músculo, numa academia, né? Então quanto mais eu me esforço, mais eu vou crescer. E esse é o mindset de crescimento. Como que forma esse mindset, né? Normalmente até os 12 anos de idade, mas forte ainda até os 7, né? Então, às vezes você nem lembra. Então, vou dar um exemplo bem simples, né? A criança vai lá pedir ajuda para a mãe e fala assim: Mãe, não estou conseguindo fazer esse exercício de matemática. Aí a mãe vira e fala: Ih, filho, no matemática não é comigo, não. Ó, não tenho, não sei. E aí, conversa com seu pai, né? E às vezes o pai vai lá e fala: Ah, filho, ó, eu te ajudo nessa matéria de matemática, mas essa outra de português aqui não é comigo, não. Não tenho aptidão para isso, não. E aí, o que que a criança entende? Que a gente tem mindsets fixos, ou seja, inteligências fixas para algumas coisas e para as outras não, né? E quando na verdade, às vezes o pai e a mãe, o próprio exemplo do pai e da mãe, ela limita a criança, né? Então a criança, se ela entender que estudar matemática hoje, estudar amanhã, estudar depois da manhã, ela vai ficar cada vez melhor em matemática, né? E isso é natural para qualquer habilidade na nossa vida, qualquer talento. Então, é quase como se o talento é treinável, o talento, as habilidades são treináveis, a inteligência ela é possível ser expandida, isso depende só da pessoa, e esse é o mindset de crescimento, né? Então, o outro conceito que eu quero trazer é o mindset dentro da caixa e o mindset fora da caixa. O que que são esses dois modelos, né? O mindset dentro da caixa, ele é muito limitado aos meus resultados, né? E o fora da caixa é aquele que eu já penso no todo, eu já penso no nosso resultado, né? Então, isso pode entrar em qualquer ambiente, seja ele família, empresa, no ambiente, enfim, com amigos, né? Então, sempre quando eu tenho pensado nos meus resultados, eu tenho um mindset dentro da caixa, né? E quando eu penso no nosso, no todo, no coletivo, isso é um resultado fora da caixa, né? Algumas características para você perceber se está dentro ou fora da caixa, né? Eu fiz umas anotações aqui, então, dentro da caixa, por exemplo, numa empresa, né? Muito excesso de comando e controle. Isso mostra totalmente um ambiente dentro da caixa. Eu tenho que pensar no meu resultado, e se não der certo é ruim e tal, né? Ignorar os outros e o silêncio. Então,
Se você hoje ignora muita coisa, ignora as pessoas, ou vive muito silêncio e não está sempre cooperando, contribuindo, isso é um sinal também de um mindset dentro da caixa. E aqui, pessoal, muito importante, eu não estou falando de liderança só, tá? Estou falando da cultura empresarial como um todo. E dentro de família, amigo, qualquer lugar. Então, para pessoas, né? Pode seja ele líder ou colaborador, enfim, pai ou mãe, filho, por aí vai, né? Um outro comportamento muito comum de mindset dentro da caixa. Reclamar, buscar culpados e ficar contando historinha justificativa para as coisas. Então, se você tem culpado as pessoas, reclamado, e contado historinhas, às vezes, para os seus próprios problemas, né? Ou para suas dificuldades, isso é um indicativo claro de dentro da caixa, né? Então, fora da caixa, quais são as características, né? Então, diálogo e feedback. Isso é muito relevante. Então, num ambiente que a gente tem tranquilidade, né? Tem um ambiente fora da caixa em que a gente pensa no resultado como um todo, o diálogo e o feedback ele é comum, né? Outro ponto, senso de objetivo, pertencimento e objetivo comum, né? Então, quando eu tô num mindset fora da caixa ou num ambiente fora da caixa, as pessoas não pensam só no objetivo delas, elas pensam no objetivo comum e elas se sentem pertencente daquele todo, né? E por último, a última característica aqui bem interessante é, num ambiente fora da caixa, num mindset fora da caixa, existe espaço para criar, inovar e errar, né? Isso é fundamental em qualquer empresa, em qualquer negócio, em qualquer, enfim, família. Então a gente precisa ter essa liberdade, né? E esse pensamento. E tem um estudo da McKinsey que eu anotei aqui que é interessante trazer, que o mindset fora da caixa, ele permite empresas terem resultados 4 vezes superior. Então, pega uma empresa com mesma quantidade de recursos, de pessoas, de finanças, essa empresa com mindset fora da caixa, ela consegue superar 4 vezes uma empresa com mindset dentro da caixa. Então, é só para contar um dado estatístico, né, da importância disso. Então, um fato muito relevante, o ambiente te influencia muito, muito. Então, mas a decisão ela sempre é sua. Então, isso é muito relevante falar, né? Ah, Renan, eu tô no ambiente aqui, ó, minha família é assim, ou o contrário, né? Cara, meu chefe, ó, meu colega, todo mundo reclama ao meu redor. E não sei. Meu amigo, o ambiente ele vai te influenciar, mas no final, o comportamento e a sua atitude, ela continua sendo decisões suas, né? Então isso é muito importante você entender. Então não coloque culpa nos outros, não julgue, senão você mesmo vai estar dentro da caixa e não fora, né? E com mindset fixo e não de crescimento. Então busque continuamente esse mindset de crescimento, ou seja, você pode desenvolver mais habilidades, mais talentos e também você pode pensar em objetivos comuns, tornar as pessoas importantes, né? Então isso é uma frase muito legal que eu vou deixar aqui no final quando os outros, né, não são coisas, ou seja, quando os outros são pessoas e eu trato de fato essas pessoas como importantes, é natural querer ser útil, né? Isso é muito relevante. Então, e quando você quer ser útil, você está pensando nos resultados comuns, né? Nos resultados nossos, né? E não individualistas, né? Então, esse é um ponto muito importante que eu quero deixar de mensagem, né? Se preocupe de verdade com as pessoas, né? Não trate as pessoas como outros, né? Como coisas, mas sim como pessoas importantes, né? Um exemplo que pode acontecer muito simples na família. Então, quando você conheceu uma pessoa, se apaixonou, amou, casou, né? Tudo maravilhoso. Passa um certo tempo, você começa a tratar aquela pessoa como comum e às vezes como coisa e começa a ter comportamentos inapropriados, né? Inapropriados para um casal, né? E aí, o que está por trás disso? O que está por trás é que você esqueceu que aquela pessoa é importante, que aquela pessoa é especial. E você começa a tratar ela como uma pessoa comum ou como uma coisa, né? Então, pessoal, tratem
as pessoas como importante, né? Isso não é uma mensagem para as lideranças, isso é para você também que tem alguma liderança em casa, como pai, como mãe, como amigo, né, irmão, e seja como colaborador da empresa, né? E isso faz parte de todos nós. Então, trate as pessoas como importantes. Isso é fundamental, isso já é um mindset fora da caixa. E eu tenho certeza que isso vai potencializar e mudar completamente os resultados de 2021 para qualquer um que seguir nesse caminho. Beleza? Feliz Natal, feliz Ano Novo, muita saúde nesse momento aí de pandemia, né? Espero que todos estejam se cuidando e aproveitando esse momento também para crescer, né? Um mindset de crescimento e fora da caixa, pensando no todo, no objetivo comum. Beleza? Um abraço.